Paz do Senhor, Shalom Adonai. Essa paraxá de hoje quer trazer um assunto muito pertinente para nós no livro de Juízes, a história de uma mulher chamada Débora. Débora que vai ser uma profetisa e juíza de Israel. Débora em hebraico significa Devorash, que traduzido significa abelha. E nós encontramos a história dela entre o livro de Juízes, capítulo 4, a opressão dos cananeus, Juízes capítulo 4, do versículo 1 a Juízes 5:31. Juízes 4 e 5, todo o capítulo. Débora, ela foi a primeira juíza de Israel e profetiza. Ela não era guerreira. Ela ia para a guerra para incentivar os valentes de Israel. E ela tinha um valente no seu exército chamado Baruque. E a Bíblia diz no capítulo 4 do livro de Juízes, versículo 4, e Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz que Débora foi a quarta juíza de Israel. Teve Sangá, Elda e o último juiz antes de Débora foi Sangá. Os 4 juízes que teve foi Otoniel, Eldá, Sangá e Débora. Débora foi a quarta juíza. E a Bíblia diz que Jabes, rei dos cananeus, e Cícera, seu comandante, julgava Israel. E o que podemos aprender com Débora? Ela era sábia, corajosa, carinhosa, gentil e obediente e seguia ao Senhor. Quando Deus entrega os inimigos na mão de Débora, ela tem um cântico de Débora. E aí uma das coisas mais lindas que eu acho é o cântico de Débora, capítulo 5 do livro de Juízes, versículo 7, diz assim, ficavam desertas as aldeias de Israel e repousava, e até ali que eu, Débora, me levantei para ser mãe de Israel. Juízes 5:17. E ela termina o seu livro, a sua história, Juízes capítulo 5, versículo 31. Eu acho lindo. O cântico de Ana diz assim, o cântico de Débora diz assim: e assim o Senhor pereceu todos os seus inimigos, porém os que te amam brilharão como o sol, até que se levante no seu resplendor. E a terra ficou em paz durante esses 40 anos. Durante 40 anos, Israel viveu em paz, que foi o período que Débora, ela começou como profetisa, julgava debaixo de uma palmeira. E como ela profetizou no capítulo 4, versículo de 8 a 10, você lê. 4 de 8 a 10, ela chama Baruque e diz, vai que o Senhor vai entregar. E Baruque disse, não, a gente só vai se você for. Ela disse, eu vou.
eu vou para encorajar. Ela não foi uma guerreira, como eu disse. Ela não precisava matar para dizer que era juiz, que era um Gideão que matou 300. Mas ela precisava ir para inspirar os valentes de Israel. Por que Débora foi escolhido? Os cananeus, o rei Jabim, escravizava Israel durante 20 anos. E Débora se levanta nesse tempo de escravidão de Israel contra Jabim, rei dos cananeus, que durante 20 anos julgava. E Débora, temente a Deus, se levantou para ser profetisa e dizer: o Senhor vai nos entregar. E se torna um ícone na história judaica. Débora, a primeira mulher a ser juíza e profetiza. Não guerreira, mas juíza e profetiza. A era dos juízes, existiu 14 juízes. O primeiro foi Otoniel e o último foi Samuel. Tiveram vários juízes. Na terra prometida, Josué morre. E a partir do capítulo 2 de Juízes, começa os primeiros juízes, que eu já falei que foi Otoniel. E Débora, ela inspira. E por ela ser uma mulher, isso não leva em conta, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando quer. Antes de ser juíza, ela era uma líder, uma conselheira. Aconselhava debaixo de uma tamareira. Juízes capítulo 4. As pessoas procuravam ela por causa dos conselhos. Até que ela viu que dava para encorajar os israelitas a vencer Jabim e o seu general Cícera. E a Bíblia diz que Deus é com Cícera, é com Débora. E havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E Débora se assentava ali debaixo e vinha até ali ter com ele para julgar as questões de Israel. Ela vivia na região montanhosa de Efraim, era casada com Lapidote, Juízes 4:4. E ali a gente aprende que Deus usa uma abelha, Devorate, ou devorar, em hebraico o nome Débora. E Deus usa uma abelha. E se a gente for pensar realmente, uma abelha ela tem muitas estratégias. Já viu uma cachada de abelha? Quem gosta de mel? Todo mundo gosta de mel. Só que quem comanda o cacho de abelha não é o zangão, né? Que é o marido da abelha. É a abelha rainha. Ela tem todo o controle daquela cachada de mel. Não é um macho, é uma fêmea. E eu creio, o apóstolo Paulo, ele escreve e a Filipenses diz: ajudem, orem por essas mulheres que me ajudam no Evangelho. E outra hora eu falo de várias mulheres usadas por Deus para mudar a história de Israel.
Uma das nossas paraxá esse dia foi sobre Esté, Hadassa, Ana, que gera o último juiz de Israel. Ana vive no tempo dos juízes de Israel. Débora é a que mais se destaca, porque ela se torna a primeira juíza de Israel. Débora vem para aconselhar, tornar-se juíza, encorajar os guerreiros que estavam desfalecidos durante 20 anos. E o que significa abelha em hebraico? É uma mulher trabalhadora e que se esforça. A abelha rainha que Débora, eu já expliquei, Deborash, que significa abelha em hebraico, ela controla todos que está ali naquela caixada de mel. As abelhas soldado, que são aquelas que ficam circulando, protegendo, as que ficam trabalhando dentro e ela reproduzindo para que tenha mel, para que tenha mel, para que tenha mel, para que tenha mel. E que Deus possa te usar, Débora. A Bíblia vem dizer que Débora morre aos 29 anos, depois de julgar Israel. E eu sei que a Bíblia ela é perfeita, porque Débora vem fazer a vontade de Deus no meio de um tempo onde os homens estavam sem forças, onde os homens, os valentes de Israel, Baruque, não tinham força para lutar. E Deus levanta Débora para dar vitória. Que Deus os abençoe em Cristo e possa a cada dia levantar Déboras nos ministérios proféticos. Existe muito ministério grandes aonde se as Déboras saírem, as colunas começam a cair. Seja uma Débora, encoraje. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Seja uma Débora. Débora começou aconselhando debaixo de uma tamareira, na região de Ramá e de Betel, nas montanhas de Efraim. E que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, grande Débora, para achar de hoje.